Segunda-feira de 2024, primeiro Voz da Mulher aí, mais uma temporada do Voz da Mulher. E hoje a gente vai falar sobre um tema nada melhor do que começar o ano falando sobre saúde mental, que costuma ser um tabu para muita gente. No universo feminino, então, com tantas vivências diferentes, com os papéis múltiplos aí da mulher, é fundamental conversar sobre o assunto. Por isso, o primeiro Voz da Mulher de janeiro de 2024, a gente está recebendo a psicóloga Natália Lima e a deputada estadual, delegada Sheila, mais uma vez, né, delegada Sheila, mais um ano aí que a gente vai começar falando sobre o universo feminino. Nada melhor que começar falando sobre saúde mental, né? Pois é, Tamara, bom dia, feliz ano novo para todo mundo, feliz 2024, que esse ano seja muito, muito próspero, né? Isso muito, mesmo, que as mulheres tenham voz. É, exatamente. Que a gente fale aí sobre a vida. Bom dia a todos os ouvintes, a Natália Lima, psicóloga, muito obrigada. E esse tema, nós escolhemos um tema que, a meu ver, é um dos temas mais importantes relacionados não só à mulher, mas a todos, que é a questão da saúde mental. E a gente está no Janeiro Branco, né? Que é um mês dedicado. Exatamente. Sem saúde mental, a gente não consegue fazer nada, né? Não. É a máquina, né? Exato. É assim, é onde começa tudo. Tudo que precisamos. Bom dia a todos. Bom dia, Natália. Obrigada por me receberem. Feliz 2024 a todo mundo. Com muita saúde mental, saúde física também. Que a gente possa aí começar esse ano de uma forma diferente, prestando atenção nisso, né? E o programa é voltado para as mulheres, mas como a delegada falou, é importante para todos nós, né? Como sociedade, a gente precisa estar nesse lugar de olhar para a nossa saúde mental, de olhar para aquilo que realmente nos move, né? Então a gente pode estar ali exercendo várias coisas, criando várias metas, mas se a nossa mente não está bem, nada vai pra frente. Se a mente não funciona, o corpo para, né? Exato. Natália, como que você enxerga? Agora a gente vai falar sobre o público feminino, que é o nosso programa, né? Sim. A saúde feminina hoje em dia, a saúde mental. Bom, olha, complicado. O meu público-alvo também são as mulheres. Então, estou muito feliz de estar aqui, assim, ter esse espaço. Eu vejo que, ao mesmo tempo que é crescente, eu vejo isso, assim, é crescente essa pauta, é crescente as mulheres querendo se cuidar, né, querendo cuidar de si, mas existe também um certo tabu, vamos dizer assim, com relação a isso, que é, se eu cuidar de mim, eu não vou ter tempo para cuidar do outro, né? E as mulheres, elas têm isso, elas são cuidadoras, geralmente, né? Então elas têm que dar conta da casa, têm que dar conta do marido, do filho, da amiga, do trabalho, de tudo, né? Então elas, entrando nesse lugar, né, de cuidadoras, elas acham que ao se cuidar é uma perda de tempo, né? Vão perder tempo ao cuidar de si, mas porque poderia estar fazendo outras coisas, né? Porque as mulheres hoje em dia, e isso é muito bom, né? São multitarefadas, fazem todas as coisas e isso é maravilhoso. Mas nós somos a fonte, né? A fonte que jorra para os outros. E se essa fonte não estiver limpa, não estiver bem cuidada, não estiver ali funcionando bem, a gente não consegue jorrar, a gente não consegue transbordar. Então, eu vejo que existe uma crescente nesse assunto, mas ao mesmo tempo ainda existe esse será que eu vou ter esse tempo? Então, não é a prioridade, né? Primeiro eu cuido do outro, depois de mim. Primeiro onde eu vou arrumar um tempo, outro. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo dessa forma. Natália, é só uma curiosidade mesmo, assim. Você acha que essa questão das redes sociais, né, as plataformas de streaming, as comparações que rolam, não tem jeito, né, os padrões de beleza, de comportamento, isso também tem afetado a saúde mental das mulheres? Com certeza. Porque, né, a gente fica passando... Eu até assisti uma matéria sobre isso, falando que a própria inteligência artificial agora tá dispensando até os atores, as atrizes, principalmente as atrizes, e criando pessoas que não existem, que são perfeitas. Eu fiquei de cara. Mas, assim, com o extremo da perfeição, para fazer comerciais, propagandas, gravar vídeos. Então, assim, eu acho que
isso de alguma forma pode afetar, né, o psicológico principalmente da mulher, porque a mulher a gente sofre muita pressão com essa questão da aparência, com a questão da vestimenta, com a questão da idade, né? A gente sofre muito com isso, né? Você acha que isso... Você já notou isso no seu consultório, que isso influencia as pessoas? Sim, totalmente, totalmente. Assim, a gente naturalmente já se compara. Isso já é natural do ser humano. Só que a rede social, o que ela faz? Ela potencializou. Então, quando você vivia ali, né, você já se comparava com seu vizinho, já se comparava ali com seu familiar e tal. Só que é uma comparação suportável, né? Você vai ali lidando com isso. Dentro do seu ambiente. Na sua bolha. Na sua exatamente. E dentro de algo que vai chegar um momento que você vai olhar e falar, pô, mas... a minha vizinha é minha vizinha, mas ela é diferente de mim nisso, diferente de mim naquilo, né? Minha irmã, minha mãe, sei lá. E isso vai, né? Você vai lidando. Agora, com a rede social, isso é extremamente potencializado. Aí, se tu segue 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você se compara com 1.000, 2.000, e aí... E pessoas que passam a imagem de perfeição. E vai além. E você se compara, não é com a vida, é com recorte. E ninguém se mostra ali, né? Vai mostrar, olha só, hoje eu acordei aqui com remela, tô num dia mal. Não, você vai, né, mostrar que, olha, tô bem, tô aqui, tô indo na academia e tal. Aí já começa. E é isso que eu ia falar, que eu acho que vai além também da comparação física, já que a gente entrou nesse assunto de rede social. Porque assim, nossa, ela é mãe, ela tem 4 filhos... Como que ela dá conta de estar viajando, gente? Que, olha, como é que essa pessoa está viajando? Onde que ela rouba tanto dinheiro para comprar? Mas é o que você falou, é um recorte. É sim. Um recorte. E como que a mulher que está do outro lado da tela lida com isso? Tem alguma estratégia de entender, de falar assim, gente, se ela está viajando, se ela tem dinheiro para comprar uma bolsa, é porque ela merece isso também. Sim, exato. Mas não quer dizer que eu não mereço, só que a gente tem vidas diferentes. Exatamente, exatamente. Assim, esse ponto, né, eu acho que é importante, essa cobrança das mulheres, ela é muito forte, né? Uma autocobrança. Então, às vezes a pessoa não tá nem olhando do tipo assim, a outra, né, tem. É que ela que não tem, e aí ela se sente mal. Então, é uma autocobrança exagerada, né? E às vezes existe diferença de gêneros, né, assim, no geral, quando a gente vai falar de saúde mental, né? E a mulher, ela se sente mais cobrada, ela é mais pressionada, né, pela sociedade, e ela se cobra mais, né, consequentemente. Então, isso daí também surge dessa autocobrança, então é uma coisa que, assim, a própria mulher precisa ajustar a sua autocobrança, né? Ela precisa ajustar ali, regular e falar, não, calma, não é bem assim. Mas eu até postei esses dias na minha rede social um vídeo, né? E eu lancei a pergunta, você usa as redes sociais ou elas te usam? Né? Então, isso aí eu acho que é um primeiro passo quando a gente fala das redes sociais. Será que as redes estão te usando, né, ali, te oferecendo coisas que às vezes você nem precisa, que você nunca nem pensou. Tá te agregando? Exatamente. Também as redes sociais, eu tenho visto, eu converso com muitas mulheres, eu falo isso até no ambiente familiar, mulheres super endividadas. Sim. Super endividadas, às vezes o companheiro não tá nem sabendo, né, daquela situação, ela vai entrando numa bola de neve, porque quer o botox, porque quer o cabelo da fulana, porque quer a roupa e as plataformas ficam o tempo inteiro oferecendo aquilo. E a pessoa às vezes já está com algum tipo de transtorno, né, e acaba entrando nessa questão da compulsão, e eu acho que as mulheres são mais atingidas, não são? Com essas compulsões relacionadas a compras. Com certeza. Porque eu vejo, assim, eu não sou entendida do assunto, é só o que eu percebo, que eu acho que a mulher já tem a saúde mental mais fragilizada. Eu vejo dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, foi o que você falou, a mulher, ela tende a buscar ajuda. Talvez quando já tá assim, no ápice, na gota d'água. Porque assim, eu vejo pela minha bolha. Muitas das meninas, das mulheres que eu convivo, elas passam por uma ansiedade, por uma depressão, tem problemas de esgotamento, burnout no trabalho, também, não aguenta mais, já tá assim, saturada. Mas só busca ajuda quando já chegou no limite. Ultrapassou, né? O limite. Exatamente, já ultrapassou. Por que a mulher tem mais esgotamento emocional? Então, é difícil a gente dizer assim, porque os homens também têm muito, só que
a forma de lidar, né, da mulher e do homem é diferente por uma constituição social. Porque o cérebro é a mesma coisa, né? A mente, o funcionamento. Agora, a nossa constituição social, ela é diferente. Então, na sociedade que a gente vive, no Brasil e tudo mais, é mais cobrado das mulheres, é mais exigido das mulheres em diversas formas. E, ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, né? Delegada, deputada pode falar pra gente. Num congresso ou ali né, na delegacia, você provavelmente, né, sente, cara, eu preciso me posicionar mais ainda porque eu sou mulher, né? Sim. E o homem não sofre isso. Ele tá lá, só dele ser homem, já tá... Até porque o homem, se ele demonstrar, assim, aí é achismo, tá? Demonstrar que tá com ansiedade, que tá com depressão, que tá com algum problema, vai ser chamado de frouxo. Exatamente. Fraco. Você não pode, mexe com o ego. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, isso tudo vai continuando. E isso fere o homem também, né? Então, o machismo, né? A nossa sociedade é machista, e isso interfere na nossa saúde mental. Não só atrapalha a saúde mental das mulheres, mas dos homens também. Sim, né? Desse sim. lugar de pedir ajuda. Eu até, esses dias, o Charles falou uma coisa comigo que eu achei interessante relacionada a homens. Eu sei que é o assunto... nós estamos falando sobre a mulher, mas mulheres se relacionam com homens, né? Sim. E ele falando assim que muitas vezes o cara, por exemplo, quando trai, quando fica saindo com várias mulheres e tal, ele não faz isso necessariamente porque ele quer, mas muitas vezes ele se sente pressionado pela bolha que ele tá. Ele precisa mostrar alguma coisa. É um troféu. Cara, eu sou o pegador, eu peguei a fulana. Faz aquilo só para contar para os outros. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma coisa bem difícil. Sim. E isso acaba causando Enraizado. sofrimento para eles também. Sim, né? Ele me exatamente. falou isso. Ele fala cada coisa que não vai mais fala. Tem que trazer ele aqui, Sheila, pra gente fazer Ele é terrível. Mas exatamente. E assim, são coisas que não justificam, né? Mas explicam, né? Certos comportamentos. Então, nesse lugar, a gente, né, isso não justifica, mas por isso que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental para nos autorresponsabilizar. Exatamente, a pessoa ser bem resolvida e não cair nessas coisas, né? Nessas tentações, né? E depois enrolar a vida inteira, financeiramente, pessoalmente, emocionalmente. E os nossos valores também, né? Ficam completamente ali confundidos, deturpados. Você vê, né? Quem não está escolhendo por princípio, a sociedade escolhe por essa pessoa. E isso é muito perigoso. Infelizmente. Mas eu acho que eu não respondi sua pergunta, né? Não, agora que eu vou perguntar sobre os traumas, que a gente percebe que muitas mulheres têm traumas. Na verdade, o ser humano, no geral, tem trauma, Sim. mas a mulher carrega mais traumas. Por quê? Então, eu acho que assim... É justamente esse ponto, né, que a gente tem falado. A mulher, ela é ensinada, né, a sentir mais, ela é ensinada a pegar mais, sofrer mais. E pra mim, né, a gente tá entrando nesse ponto, eu tô sempre repetindo isso aqui, essa cobrança, essa pressão que ela sente dos outros e dela mesma acaba amplificando esses traumas, né? Então, todos nós, né, temos traumas, mas é isso, a mulher, ela consegue amplificar isso dentro dela. Então, é uma questão de, né, gênero no sentido social, mas esse lugar, né, da mulher, ela trazer esses traumas para a sua vida e para aquilo, né, para o cotidiano e tal, realmente é mais comum, porque o homem, ele vai como se fosse, né, recalcando aquilo dali, ele vai botando pro lado e tal. Isso também fere, mas ao mesmo tempo a mulher, ela leva aquilo dali muito com ela, né? E é uma cobrança muito estranha. Sim. Eu vou exemplificar, por exemplo. Se a mulher não quer ter filho, é um exemplo, tá? Ela é cobrada. Nossa, você vai morrer sozinha. Por que você não quer filho? Não. Se a mulher quer ter filho, você é doida, você quer ter filho. É a sociedade que a gente vive. Como que lida? Isso é um dos exemplos de tantos outros. Se a mulher quer fazer uma coisa, você não pode. Se a mulher quer fazer, você pode. E assim, aí vira uma coisa de doido. Sim. A cabeça da mulher... Eu não entendo por que uma cobrança tão forte. Eu imagino o que a Sheila passa lá na Assembleia. Pois é.
Exatamente. Eu não sei, como que você trata a sua saúde mental? Exatamente. É complicado. Nós mulheres somos muito julgadas pelas nossas atitudes. Sim. Eu fui casada há 20 anos com o pai dos meus filhos. E quando eu me divorciei, eu já tinha sido eleita deputada estadual. O deputado estadual trabalha onde? Em Belo Horizonte, certo? Em Belo Horizonte. E os meus filhos, né, estudando aqui, com residência estabelecida e tudo. Aí eu separei, eles ficam aqui, né? Ficaram com o pai durante a semana e eu trabalhando lá em Belo Horizonte, final de semana. Menina, mas isso foi uma fofocaiada danada. Inventaram tanta coisa que, tipo assim, que eu abandonei os meus filhos. Oh, meu Deus. E mudei para Belo Horizonte. Sem saber o que estava acontecendo na realidade. Tipo assim, e os deputados homens que foram eleitos, que também foram comigo no mesmo dia, tomaram posse no mesmo dia, eles abandonaram os filhos? Que também tinham filhos. Você tá entendendo? Não, é só... Né? E isso foi uma coisa que me incomodou muito. Você pode falar de trauma, foi um trauma que eu fiquei. Sim. Porque foi pesado, assim, foi nojento. E as pessoas pegam pesado mesmo. Sim. Aí todo mundo, quando eu me divorciei, cada um tinha uma história diferente para inventar sobre a razão. Entendeu? De eu ter me divorciado, como tipo assim, que eu tivesse que expor por quê. Sabe, justificar. como eu não fiz, obviamente, porque ninguém tem nada a ver com isso. Cada um inventava uma história diferente, cada um mais esdrúxula, mais mirabolante do que a outra, sabe? Então, é claro que isso afeta mais a mulher. Porque, e depois, quando você, por exemplo, procura um candidato homem para você votar, você vai muito assim... pelo trabalho dele e tal. Eu, pelo menos, quando fui votar em alguém, nunca procurei saber se ele era casado, divorciado, quantas vezes, por quê, se tem filho, se tem filho, se não tem. É o trabalho da pessoa, mas a mulher não é assim, isso não é só eu, tá? Eu vejo o drama das deputadas lá na Assembleia Legislativa que elas passam. Hoje nós temos 4 mulheres com escolta, né, que são vítimas constantemente de violência política, né? A vida delas o tempo inteiro atacada através das redes sociais, com ameaças de morte, ameaça de estupro, com detalhamento, com coisas terríveis, né? Com mensagens de ódio, de misoginia. Sabe? Então, e não vê isso com os homens. E não acontece com os homens, né? Por que fazer isso com as mulheres? Porque realmente parece um ódio em relação à mulher que consegue ocupar um espaço, sabe? E quer que ela a todo custo seja retirada dali. Quer atrapalhar o desenvolvimento do trabalho, porque isso vai atrapalhar, claro. Você sendo ameaçada, cara. Você sendo ameaçada de morte dia e noite e dia, sua família, fala de filhos e tudo. Como que essa mulher vai desenvolver bem o trabalho? Não. Né? Ela vai continuar ali porque é guerreira, mas não é fácil. Não é. Carrega-se muitos traumas, é muito difícil. E esse é um dos exemplos entre outros tantos, né? Outros tantos. Porque, assim, a gente fala da Assembleia, no caso, uma porque você está lá e outra porque, historicamente, é um ambiente masculino. Sim. As mulheres estão ocupando papel na política agora. Sim. É recente. Mas, assim, você vai numa escola, você vai num comércio... É difícil em qualquer lugar a vida da mulher. Sim. É a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. Sim, total. E sabe o que eu percebo também? Hoje, nem todas têm condições de cuidar da saúde mental. Eu falo assim, condições financeiras, porque muitas das vezes as terapias são semanais e é paga a consulta. E não tem condições de prioridade, não tempo. O que fazer quando você não tem condição? Quais, assim, tem alguns hábitos que ajudam a meio que aliviar o sintoma? Sim, com certeza. Assim, eu acho que a primeira coisa, né, quando a gente diz isso você usou a palavra, priorização. Tem que priorizar, né? Tempo a gente, óbvio, vida, corrida, não sei o quê, mas tempo a gente prioriza. Então, assim, tem que entender por que cuidar da minha saúde mental e usar esse porquê como um combustível para você colocar aquilo ali em primeiro lugar, né? Um outro ponto também é que, sim, né, infelizmente
Existem alguns limites aí, né, esse ponto do financeiro, mas existe serviço público, né, existe um CAPS, existe um posto que tem psicólogos, existem serviços na internet, né, sociais, que oferecem preços sociais. Muitos psicólogos trabalham com isso, né, então abre assim 2 horários para horário social, né, preço social. Então, se você procura, você consegue. Não é fácil também de achar, assim, porque isso precisa ser ainda mais divulgado, ainda mais, né, feito, assim, esse trabalho, mas dá para achar, né? Então, isso é um ponto importante ali do financeiro. O que gasta aí com futilidade, com lanche, Sim. no final de semana, você paga uma consulta. Exato. É aquela máxima, né? A vida é feita de escolhas. Exatamente. Você escolhe uma blusinha por mês ou você escolhe a sua terapia, né? Exatamente. Então, a vida é feita de escolhas, né, doutor? Exatamente. E também, você faz atendimento online? Porque agora tem essa facilidade Faço. ainda, né? Na verdade, hoje eu só estou fazendo online então. e eu ainda estou estudando a possibilidade de atender aqui em Juiz de Fora presencial. Mas hoje eu só faço online mesmo, assim, e é exatamente isso. Você consegue encaixar ali na sua rotina, consegue, né, e ajuda, né, os estudos comprovam, online, presencial, mesma coisa, não tem diferença. Até porque nós já estamos habituados com o mundo virtual, né? Exato, Esquece que tá exatamente. Mas esse ponto eu acho que é importante. Óbvio, cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Existem realidades, principalmente no Brasil, né, miseráveis, mas o que eu acredito, eu bato muito na tecla da psicoeducação, que aí entra nisso que você falou. Às vezes a pessoa não tem condição de fazer um psicólogo por diversos, né, motivos, né? Você vai ver... Tem gente que não prioriza, mas tem gente que realmente não consegue. Tem gente que acha bobeira. Tem gente que acha bobeira. Tem gente que, agora, se você vai numa realidade mais, né, Tem precária, mulheres que o marido não deixa. Sim. Não deixa com medo dela falar coisas. Tem mulheres que acham que vai resolver sozinha. Ou conversa com uma amiga. Não é a mesma coisa, tá, gente? Dependendo da amiga, da pior, né? Dependendo dos conselhos. Exatamente. Então, não é a mesma coisa. E aí, o que é essa psicoeducação? Todos nós, né? Acho que a gente estava até falando disso ali na sala. A Marissa estava falando, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre se propõe a estudar, né? Então, poxa, pra você ser delegada, ser deputada, psicóloga, apresentadora, tudo, você vai o quê? Vai estudar aquilo dali, você vai se preparar. E todos nós temos uma mente, todos nós temos, né, um cérebro e a gente não aprende a lidar com ele. E a psicoeducação é exatamente isso. É aquilo, né? Então, você não nasceu sabendo andar, você teve que aprender. Você não nasceu sabendo falar, você teve que aprender. E a gente não nasce sabendo lidar com as nossas questões emocionais. A gente tem que aprender, tem que crescer em inteligência emocional. Então, a partir disso, entra a psicoeducação, que eu sempre falo isso. Terapia é maravilhoso, óbvio, sou super a favor. Mas, às vezes, nem todo mundo precisa, porque terapia é tratamento, né? Eu acredito que muitas pessoas precisam, né? Não ouçam isso como uma desculpa. Mas psicoeducação, isso aí 100% das pessoas precisam. Que é isso, o entendimento básico da sua mente, o entendimento básico de bons hábitos, hábitos que vão te levar a um lugar mais saudável. Às vezes as pessoas negligenciam, então acham que, por exemplo, uma academia, uma atividade física. Gente, atividade física, você vê lá, vai comparar o tanto que, sei lá, de caloria que a gente ingere e o tanto de caloria que a gente gasta. Não dá adianta. Não academia mas não é faz um bem pra cabeça. É pra mente. Uma das melhores formas de você descansar a sua mente é cansando o seu corpo. Então, a gente conseguir olhar pra esses hábitos. E às vezes as pessoas acham, mas isso é muito pouco. Mas isso não sei o quê. Tudo vale a pena. Até doenças mentais, né? Doenças mentais graves, aí já com pesquisas comprovando, as pessoas achavam que a pessoa desenvolveu aquela doença por falta de exercitar a mente. Sim. E não é por falta de exercitar o corpo. Exatamente. Olha só. Até porque tem aquele ditado que todo mundo conhece, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Para encerrar, Natália, eu gostaria que você deixasse aí, já que a gente está começando o novo ano, é uma nova oportunidade de começar novos hábitos, ter uma nova vida, cuidar da saúde. Que dica que você deixa aí pra galera que tá nos ouvindo, que botou como meta cuidar da saúde mental? Perfeito, ótima meta. Bom, eu acho que a primeira coisa é você
eu sempre falo isso, o autoconhecimento é muito importante. Então, quando você for selecionar as suas metas, escolher as suas metas, se conheça, veja se aquilo faz sentido pra você. Igual a gente estava falando, não importa se a fulana acorda às 5 da manhã, se o fulano leu 50 livros em um ano, se o ciclano vai na academia todo dia e tem 5 filhos. Não importa, isso é importante pra você. Então, com as suas metas, tenha autoconhecimento, veja o que faz sentido para a sua vida, né? Se de repente aquilo ali é bom, mas não faz sentido, não tá harmônico, né? Não faz parte da sua rotina, não cabe. Exatamente. Então, se conheça e se satisfaça com o que cabe na sua vida, tá tudo bem, a vida não é uma competição, né? E outros pontos que são importantes, né? Adquira bons hábitos, mas entenda o que é constância, o que é consistência, né? Às vezes você vai, cara, eu vou na academia esse ano, eu vou todo dia, mas tu não foi nenhuma vez ano passado. Então, assim, não vai de 0 para 7 vezes na semana. Bota ali uma metinha 2 vezes. Se não for, não deixa a sua mente se sabotar, porque a sua mente, o nosso cérebro né, os estudos mostram isso, ele quer, né, poupar energia o máximo que ele pode. Então, se não foi uma vez numa coisa que já era difícil, ele vai falar, tá vendo? Não precisa não. Tá vendo? Você não, né? Os pensamentos intrusos. Assim mesmo. Comi só um doce hoje. Exatamente. Vai lá e faz um treininho pequeno de 30 minutos, só coisa que você gosta. Porque você vai lá, às vezes eles te passam um monte de coisa mirabolante, você não vai levar aquilo adiante. Eu faço isso. Eu faço rapidinho, só o que eu gosto de fazer. Já tá bom. É isso aí. Eu não gosto de caneleira, eu largo as pra lá. Não adianta mandar fazer, que eu não vou fazer. É isso aí. Entendeu? Exatamente. E se satisfazer nisso, porque a gente fica, né, às vezes o resultado, né, procurando um resultado, só que assim, o pouco bem feito é muito melhor do que o não feito, né? Isso aí. E por mais que seja óbvio, a gente fica nessa coisa do imediatismo, quanto mais melhor, mas não é assim que funciona. Então, para suas metas, faça 1% bem feito, no final do ano você vai ter 365% feito. É isso aí, é isso aí. Então, se comprometa com o pouco, seja consistente, tenha conhecimento, não se compare com as pessoas e questione seus pensamentos. Não tenha como dado esse pensamento de não vai valer a pena, será que é pra mim? Mas é muito difícil. Pergunta, será que é tão difícil assim? O que eu posso fazer pra me facilitar? Né? E aí você vai conseguir ir cuidando aos pouquinhos aí da sua saúde mental. Excelente, né, Sheila? Excelente, foi muito bom. Você vai falar, eu adoro, né, Thalia? Adoro. Falar sobre saúde mental. Nossa, eu também. Eu, assim, durante muito tempo eu relutei também essa questão de terapias, né? Mas hoje eu faço, sim. A minha vida é muito atribulada, muito corrida, não é fácil, igual muitas pessoas pensam, né? E eu faço, sim, eu faço tratamento com psiquiatra mesmo. Hoje, antes eu ia mensalmente, hoje eu vou numa frequência a cada 90 dias. E faço acompanhamento com a psicóloga uma vez por semana de forma online. Sim. Isso aí. Faço porque eu não faço deixo também. mais fazer. Vamos cuidar da nossa mente, né? E é isso aí, não tem dinheiro para fazer, dá um jeito, corre Dá um jeito atrás, que tem procura jeito. pelo SUS e vai embora. Isso, É isso aí. Meu filho. Esse foi o Voz da Mulher. O primeiro do ano acabou aí com um assunto muito bom. A gente volta na semana que vem com mais algum tema interessante do universo feminino. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.